Estamos de volta com o De Olho no Voto. Nós seguimos analisando o resultado desse segundo turno de votação. Quem participa agora da bancada é Kim Kataguiri, o jovem deputado federal eleito pelo Democratas, o deputado federal reeleito Arlindo Chinaglia, do PT, o deputado federal eleito Luiz Felipe Orleans Bragança, do PSL. Luiz Felipe é trineto da princesa Isabel. E temos também a presença de José Álvaro Moisés, cientista político, aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos transmitindo também através dos canais digitais da Cultura, no Facebook, YouTube, no aplicativo Cultura Digital e no Twitter, com a hashtag De Olho no Voto. Bom, muito boa noite a todos. Novamente, é um prazer recebê-los. Já as urnas apuradas já nos mostram que temos um novo candidato eleito, Jair Bolsonaro. E eu peço para nós iniciarmos as nossas conversas, as primeiras considerações de vocês sobre esse segundo turno que nos trouxe até esse resultado com a eleição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Começo com Luiz Felipe, boa noite. Obrigada pela presença. Muito obrigado por estar me recebendo. Muito boa noite a todos os palestrantes aqui presentes, telespectadores. Olha, esse é um momento muito especial porque, no meu ponto de vista, é o final, a coroação de ativismo que nasceu em 2014, sociedade livre se manifestando e, ao longo desses últimos 4 anos, convergindo no nome de algum representante que pudesse concatenar todas essas aspirações, uma sociedade conservadora, com aspirações liberais no ponto de vista da economia. Então, isso é muito importante. E eu gostaria de saudar aqui a família Bolsonaro, o próprio candidato, nessa grande vitória. Que Deus te abençoe, Jair, que abençoe os filhos do Jair e todos os ativistas que se mobilizaram desses últimos 4 anos. Eu tive presente com boa parte deles, um deles está aqui do meu lado também. Parabéns a todos os ativistas que mostram que o Brasil tem essa riqueza, que é a sociedade querendo proteger o seu país. Muito obrigado, muito boa noite. Deputado Kim Kataguiri, suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Antes de tudo, obrigado pelo espaço. Eu acho que é um momento, pessoalmente, de alívio, né? Eu fiz há tempos atrás, fiz uma análise comparando, né, o programa de Jair Bolsonaro com o programa de Fernando Haddad, que via certas preocupações do programa de Fernando Haddad com tentativas de relativizar o poder do Congresso Nacional com criação de conselhos populares, tentativa de centralizar o poder do presidente da República, podendo convocar, inclusive, plebiscitos com poder decisório para projetos de lei, para propostas de emenda constitucional, sem o aval do Congresso Nacional também, uma regulamentação da imprensa pouco clara, uma constituinte que posteriormente ele voltou atrás, mas de qualquer maneira, apesar de eu concordar com o Luiz Felipe, de que é um marco, de que é um momento, sem dúvidas, de comemoração, acho que é um momento difícil, né? O governo Bolsonaro vai passar por uma reforma previdenciária e tem que passar por uma reforma previdenciária que exige maioria qualificada de 3/5, tanto na Câmara como no Senado. Essa é uma maioria que ele não tem hoje e que é decisiva para o sucesso do seu governo, né? Acredito que o debate vai ser difícil. Aqueles que se mobilizaram pela eleição de Jair Bolsonaro, se quiserem ter um governo bem-sucedido, vão ter que continuar mobilizados, porque agora o Congresso Nacional, com a renovação de 50%, está mais ligado à opinião pública do que nunca. E sem a atividade frequente daqueles que querem que o governo dê certo, acredito que não é possível a gente avançar. Deputado Arlindo Chinaglia, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, nós fomos derrotados e reconhecemos o resultado da eleição, diferentemente daquilo que o Bolsonaro e parte dos seus apoiadores diziam, de maneira, eu diria, surpreendente até, de que diziam que não reconheceriam um resultado que não fosse a vitória do Bolsonaro. O que nós gostaríamos, e essa é a nossa preocupação, portanto, nós vamos estar na oposição para garantir uma sociedade, acima de tudo, democrática, onde as minorias sejam respeitadas, as instituições sejam respeitadas e aperfeiçoadas quando necessário e possível, e, ao mesmo tempo, nós vamos sempre lutar por uma sociedade que tenha justiça social num país que tem uma das maiores concentrações de renda do planeta. Nós temos 5 pessoas no Brasil, segundo estudos da Oxfam, que têm a mesma riqueza de 100 milhões de brasileiros. Portanto, o grande desafio é gerar empregos e eu, lamentavelmente, não acredito nas propostas, especialmente do Paulo Guedes, até pelos seus vínculos com o sistema financeiro, e espero que o presidente eleito Bolsonaro
acabe montando uma equipe que, de fato, atenda às necessidades do povo e não de segmentos tão, eu diria, poderosos como são os grandes empresários, os grandes banqueiros, os grandes latifundiários. José Álvaro Moisés. Boa noite a todos. Eu penso que nós estamos entrando num novo ciclo da vida política brasileira. Num certo sentido, o ciclo da chamada Terceira República, que se iniciou nos meados dos anos 80 e depois com a promulgação da Constituição de 88 até recentemente, está se encerrando. De certa forma, esse ciclo anterior foi, em grande parte, coordenado pela presença de dois partidos fundamentais, o PT e o PSDB. Isso, de alguma maneira, está se modificando. Eu acho que a mudança, boa parte da mudança, veio de uma percepção de uma maioria dos eleitores brasileiros de que o sistema político como um todo e a política brasileira e também o papel das elites tradicionais estavam funcionando mal. E, num certo sentido, o voto que foi dado, a meu juízo, é muito mais um voto no sentido de negar uma coisa que uma maioria de eleitores desejam do que propriamente em torno de teses que nem sempre ficaram muito claras, né? Mesmo a tese, por exemplo, da questão da Previdência, que foi mencionada, até agora nós não sabemos bem qual vai ser a orientação que o novo governo vai adotar para propor a reforma da Previdência. Admitindo e aceitando que sem a reforma da Previdência será muito difícil retomar o crescimento econômico e, com isso, ter a possibilidade de criar empregos. Mas eu estou dizendo essas coisas para sugerir o seguinte: eu acho que essa nova fase que o país está entrando tem uma condição absolutamente fundamental. O novo presidente tem que pacificar o país, tem que ser capaz de falar à nação, reconhecendo o papel da oposição, ao invés de desqualificar a oposição por ser do PT, por ser isso, por ser aquilo, reconhecê-la como uma parte fundamental da vida do país e, ao mesmo tempo, pacificar, para terminar esse processo em que nós estamos colocados em um confronto de uma polarização de antagonismo. Não faz o menor sentido se o país quiser voltar a crescer e, de alguma maneira, enfrentar uma coisa que o deputado Arlindo Schneider chamou a atenção, que é essa enorme desigualdade social que ainda prevalece no caso do Brasil. As informações. Bom, falávamos antes, né, o Moisés nos falava sobre a unificação. Então, chegou o momento de apaziguar o discurso, de fazer com que candidatos, agora eleitos, os apoiadores, os eleitores tenham um pensamento mais apaziguado, pensando-se em se unificar pontas tão diferentes. Então, este é o grande desafio desse governo e como fazer com que isso se torne realidade. Começo com Luiz Felipe, deputado Luiz Felipe. Bem, eu gostaria de disputar a premissa que a gente tem uma divisão. O que a gente tem é uma nova maioria. É uma maioria muito mais ampla do que está se manifestando aqui em termos eleitorais. O que eu acredito é que a gente pode acomodar, sim, uma parte do discurso que balizou as ideias, que criou as legislações que nos constrangem como sociedade. Alguma coisa talvez sim, mas na minha opinião a gente precisa reverter totalmente o sentido de onde está caminhando essa sociedade. Vamos entender que a gente tem aí uma premissa socialista, uma premissa progressista na criação de boa parte das nossas leis. Essa maioria que se apresenta agora, ela não quer isso. Isso se manifestou exatamente agora em todos esses pleitos eleitorais. Vemos agora o segundo turno. Quem é que está ganhando o segundo turno? Vemos aí pessoas não vinculadas ao sistema ou pessoas que têm um discurso anti-PT. Então, é exatamente essa a realidade que a gente está combatendo. É isso que a sociedade quer. Contemporizar com aquilo que é o estamento burocrático nesse momento, não acho que é produtiva. A sociedade quer reformas e isso temos que atacar, sim, as premissas de base. E aqui tem uma premissa já que a gente precisa atacar, que é a questão de geração de emprego versus desigualdade social. Isso é fundamental entender essa diferença. O nosso objetivo aqui, como todo novo governo, é fazer geração de empregos. Muito parte dos nossos entraves que a gente tem criado para nós mesmos, sobretudo na questão econômica, eu sou empresário, ao menos era até me tornar político recentemente, via que uma série de regulamentações removiam a nossa liberdade de empreender, né? a nossa capacidade de fazer. Então, isso
remove as oportunidades que existem para as camadas mais desprovidas, mais carentes, e eu acho que esse tem que ser o objetivo. Se nós continuarmos aí nessa premissa que vamos aqui atacar a desigualdade social, fazer uma série de programas progressistas para atingir a igualdade social, que é utópico, vamos estar onerando a nossa capacidade de geração de oportunidades. Então, a gente tem que premiar nesse momento agora geração de emprego, geração de oportunidades. Isso significa o quê? Considerando que o plano do Guedes, no primeiro momento, é de equilíbrio fiscal, ou seja, não vai poder mexer muito na questão tributária e vai ter que cortar muitos gastos para atingir esse equilíbrio fiscal. Então, o que sobra? Sobra desregulamentação da economia para a geração de empregos. Então, esse que é o nosso novo mote agora indo para frente. Retornar daqui a pouco com o discurso do presidente, do governador eleito do estado de São Paulo, que agora faz os agradecimentos a seus apoiadores, e nós retomamos o debate aqui na bancada e já voltamos com a fala dele. Kim Kataguiri, falávamos da dificuldade, do desafio de unir as forças tão distantes que entraram em tanto confronto nesse segundo turno, pensando numa união de país e num pensamento único para o Brasil. Este é o grande desafio do Brasil neste momento. Como você pensa em colaborar nessa missão que o Brasil tem daqui para os próximos anos? Eu vou me utilizar da liberdade que o Luiz Felipe utilizou, também discordar de uma das premissas da pergunta. Eu acredito que o grande desafio não seja unir, mas seja pacificar, mesmo porque unir esses extremos é absolutamente impossível e também não seria saudável para a democracia você ter um discurso uníssono, né? Toda democracia você tem divisões, você tem debates, mas eu acredito que o que falta... Mas são várias vozes que precisam se entender e conviver. Perfeito. Não? Justamente nesse ponto que eu vou entrar agora. O que falta para o Congresso Nacional é uma recuperação do alto clero, que já existiu. Hoje em dia você vê mesquinharia nos debates do Congresso Nacional para que essas pautas sejam debatidas no alto nível e que a aprovação dessas pautas seja possível, né? Acho que começa da pacificação. E eu também peço licença para fazer uma crítica nesse sentido, no mesmo tema que a gente vem falando, a fala do Arlindo Quinalha, porque... A partir do momento que você diz que vai ser oposição para garantir os direitos das minorias, você parte da premissa de que o governo está sistematicamente querendo o programa de governo do Bolsonaro estaria contra as minorias. E eu acho que esse é o tipo de terrorismo que a gente tem que parar, né? Porque a gente vê nas ruas, a gente vê nas redes sociais, a gente vê na imprensa discursos de que o Bolsonaro venceu, agora a mulher não pode mais votar, agora foi revogada a Lei Áurea, agora, enfim, dos mais absurdos possíveis, né? Gays vão ser mandados para campos de concentração, e a gente sabe que isso não existe. As garantias e direitos fundamentais da Constituição lá vão se manter, mesmo porque o Bolsonaro, ainda que quisesse, não tem o poder de implementar nenhum tipo de regime autoritário. Eu acho que isso joga contra o país e mais. Eu acho que essa lógica de governo e oposição só faz sentido quando você fala de cargo, só faz sentido quando você fala de fisiologismo. Porque o cara que é ideológico, ele vai votar de acordo com essa ideologia, de acordo com as suas crenças, independentemente de quem seja governo. Se o Lula fosse presidente e viesse uma reforma previdenciária dele, eu ia votar a favor, porque eu sou a favor da reforma previdenciária. Ainda que eu discorde do PT, ainda que eu acho que a condenação do Lula seja justa. Quando você fala governo e oposição, significa o governo sempre vai votar a favor porque tem cargo no governo. A oposição sempre vai votar contra porque não tem cargo e quer chegar ao poder e quer jogar quanto pior, melhor. Então, eu acho que essa lógica precisa ser revista. A partir do momento que os parlamentares tiverem uma posição mais de independência e menos de fisiologismo e menos de balcão de negócio no Congresso Nacional, você eleva o debate público e você faz com que pautas como a reforma previdenciária, que precisam ser debatidas, e isso, quando o PT era governo, mesmo o próprio presidente Lula, o próprio então presidente Dilma, falava numa reforma previdenciária, falava até quanto Joaquim Levy era ministro da Fazenda ainda em uma PEC do teto, como depois foi oposto, como depois virou o discurso do PT oposto à PEC do teto. É um debate que tem que ser feito, todos os parlamentares sabem, do PT, do PSOL, do PCdoB, do governo, o que quer que seja, e isso precisa ser levado ao maior nível possível, sem essa lógica mesquinha de só governo e oposição, porque eu acho que só pequeno no debate brasileiro. Concorda, deputado Chinaglia? Não, espero que o Kim não tenha psicografado aquilo que eu não falei. Mas eu vou retomar, então, para deixar mais claro aquilo que, evidentemente, quem nos assiste e nós aqui na mesa temos que esclarecer. Eu também concordo que a tese de unificar, ela é irreal, até porque ninguém deve abrir mão de posição política. O que eu entendi da pergunta da Joyce é outra coisa. É que, na relação civilizada na sociedade, se isso merece ou não se debater ideias e não trabalhar com ameaças.
Então, nesse aspecto, eu, de fato, espero que, a partir do presidente eleito, ele modere o seu linguajar. E a partir daí, eu quero dizer que não se trata de terrorismo, se trata daquilo que o próprio Bolsonaro falou. Eu vou dar um exemplo. Aquele discurso que ele fez através de celular, depois ele disse que é para quem estava na Paulista. Um presidente da República não fala só para os seus eleitores da Paulista num dado momento. Ele estava falando para todos os brasileiros, querendo ele ou não. Bom, ele falou barbaridades em vários momentos, tipo, a minoria terá que se adequar à maioria. Isso não significa respeitar, significa, digamos, a maioria impor a uma minoria, qualquer que seja ela, seja social, seja de qualquer nível, aquilo que a maioria quer. Bom, é óbvio que um processo democrático a maioria prevalece. Isso não significa anular a ou as minorias. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando ele fez uma referência, e eu vou provocar o Kim, que ele falou, vai para a ponta da praia. Eu presumo que o Luiz Felipe não saiba o que ele quis dizer. Presumo, não significa ignorância. Eu estou te elogiando, porque eu vou dizer o que ele quis dizer. E pode até não ser verdade. Mas chamou muita atenção. O que é ponta da praia? Tomara que não seja verdade. Quando ele falou, os vermelhos, não sei quem, vão para a ponta da praia. Ponta da praia, segundo o que eu li, não sei se é verdade, repito, era, digamos, uma referência a um centro de tortura, não era de tortura apenas da Marinha. O que se atribui que era na ponta da praia, uma praia no Rio de Janeiro, onde as pessoas não saíam vivas. Ele já defendeu tortura. Ele falou assim, ditadura já, onde? No microfone da Câmara dos Deputados. Ele defendeu o fuzilamento de 30 mil. Então, se tem alguém fazendo terrorismo, é o seu candidato que acabou de ganhar a eleição. E é nesse aspecto que nós temos, e aí eu acho que há um dever que não é do governo, não é apenas do governo. A imprensa, né? A sociedade como um todo, né? Enfim, todas as forças que têm que debater. O país é nosso, ele não é de nenhum governo, ele não é do parlamento. Então, neste sentido, nós temos que atuar, sim, para que o debate seja canalizado para as ideias e não para a ameaça. Acabaram de matar um jovem de 23 anos que estava numa carreata no Ceará, defendendo a candidatura do Haddad. O jovem morreu praticamente ao lado da mãe. Isso é inconcebível. É a isso que eu reajo. Moisés, como combater ou afastar essas falas citadas pelo deputado Chinaglia referentes ao presidente eleito Jair Bolsonaro? Veja, eu acho que nesse debate tem algumas questões muito importantes sobre a natureza da democracia que nós queremos que exista no Brasil. Não há democracia sem o reconhecimento da pluralidade, não é? que diz respeito ao funcionamento do sistema, em relação ao qual existem muitas propostas, inclusive de natureza ideológica. Eu acho que não entender isso, de alguma maneira não perceber que isso é parte da realidade democrática, eu acho que digamos assim, é um elemento de desqualificação diante dos enormes desafios que nós temos daqui para frente. Agora, eu acho que essa ideia de que se formou, como o Luiz Felipe mencionou, se formou uma nova maioria e a ela que deve se seguir, a formação de uma nova maioria não pode prescindir do reconhecimento dos direitos de minoria. Mas reconhecer os direitos de minoria não pode ser apenas uma coisa formal, em que está escrito na Constituição e nós anunciamos em geral. É preciso que haja mecanismos, meios pelos quais a minoria possa se defender e, em casos de ação por parte do governo que não diz respeito ao reconhecimento de direitos universais, ela possa não apenas se defender, mas possa apresentar o seu ponto de vista e, de alguma maneira, ser considerada no debate. Então, eu acho que, num certo sentido, isso está muito na raiz, digamos assim, das diferenças que nós estamos vendo agora. Agora, eu penso que tal é a natureza da crise que nós estamos vivendo no Brasil, que vem de 2013 para cá. Na verdade, ela diz respeito a uma série de escolhas equivocadas que foram feitas pelo governo Dilma Rousseff na área da economia, mas ela vem também do crescimento de uma
participação da sociedade que se expressou, em primeiro lugar, nas manifestações que ocorreram em várias cidades do país. Desde aquele momento, tinha 2 fatores, digamos assim, absolutamente centrais, em relação aos quais eu acho que a elite política brasileira, a elite dos partidos tradicionais, do PT, do PSDB, do PMDB, principalmente, não perceberam a significação, que era, de um lado, uma crítica muito severa à qualidade dos serviços públicos que são colocados pelos contribuintes que pagam imposto e não recebem o que seria da expectativa do funcionamento do governo, e, em segundo lugar, uma profunda crítica aos partidos políticos e, de certa forma, ao sistema político. A elite política brasileira, a elite desses partidos, não percebeu, não entendeu a natureza, não fez um diagnóstico correto. A crise dizia respeito a uma desconfiança, a uma rejeição, a uma percepção de um mau funcionamento das instituições. Agora, nesse momento que nós estamos entrando numa fase nova, se o novo governo e as novas forças, que não é apenas o presidente Jair Bolsonaro, mas as forças do Congresso, que vão apoiá-lo e que estão se formando, se não perceberem a natureza dessa crise, não serão capazes nem de pacificar o país, que eu acho que é absolutamente imprescindível. Quer dizer, vamos nos entender, nós tivemos a polarização chegou a um ponto tal que houve atos de violência, todo mundo sabe, ninguém ignora os atos de violência que ocorreram. Não é? São sucessivas informações que aparecem nas redes sociais, que aparecem através de boletins de ocorrência de pessoas que estão, de alguma maneira, sendo vítimas dessa violência. Então, é preciso reconhecer que, para o país entrar numa nova fase, cabe ao novo governo e às autoridades, de alguma maneira, reconstruir essa possibilidade. Veja que nós estamos vivendo uma situação. Só para concluir esse diagnóstico, parte do problema da crise é uma crise de lideranças. Faltaram lideranças capazes de entender e de conduzir o país num outro rumo. Agora nós temos um novo presidente e novos governadores. Essas figuras que foram eleitas receberam um mandato da parte dos eleitores da população, tem que entender que a possibilidade de desempenhar o seu papel implica em mudar o seu papel. Não é uma repetição do que foi feito na campanha eleitoral, mas mudar no sentido de acolher, de incluir e, de alguma maneira, levar em consideração quais são os problemas que a população mais sente. Um dos problemas que a população mais sente é exatamente ao lado do combate à corrupção, extremamente importante, imprescindível, mas é o reconhecimento das desigualdades do Brasil. Não dá para o país prosseguir nisso. Falar em criar empregos e retomar a economia está diretamente relacionado com a oportunidade que você dá para pessoas e para os diferentes segmentos poderem ser incluídos na sociedade. Deputado Luiz Felipe, pensando no próximo governo, né, que começará há poucos meses, na fala do Moisés, como avaliar as falas mais agressivas do deputado eleito Jair Bolsonaro, pensando na governabilidade que será necessária, a construção de uma governabilidade para o próximo governante? Como aliar tudo isso? Bom, tem que entender um pouquinho o contexto aqui da fala do presidente, agora eleito presidente Jair Bolsonaro. Aquilo ao qual ele reage é aquilo que a sociedade reage, que é uma realidade em que as minorias têm mais direitos, têm exceções, têm privilégios, têm subsídios à lei. Ou seja, a revelia da lei, não existe igualdade perante as leis. Nós vivemos em um estado de exceção. Temos, sim, um estado social que cria e fomenta a luta de classes. E é exatamente isso que tem permeado o nosso diálogo político. Nosso diálogo político não tem sido balizado em criar e garantir igualdade perante as leis. Ao contrário, é de fazer e criar exceções e jogar classes umas contra outras e fazer essa divisão cada vez mais acirrada. É contra isso que vem o debate dele, é contra esses mobilizadores de classe que criam instabilidade social, que criam instabilidade política por consequência. Então, vamos entender aqui essa dinâmica, porque isso é muito fundamental. Porque quando a gente fala, poxa, vamos eliminar então o discurso de proteção das minorias, as minorias estão amplamente protegidas constitucionalmente. Não existe nenhum artigo da Constituição
que coloca qualquer minoria em situação de desigualdade. Muito pelo contrário. Existem exceções à Constituição para criar esses privilégios, e é contra isso que há uma reação não só do presidente, mas também de toda uma sociedade. Então, acho que a questão que eu vou pontuar aqui, eu tenho que encerrar por causa do tempo. Não, eu vou voltar com você, a gente só vai... Nós ouvíamos o deputado Luiz Felipe falar justamente sobre isso, sobre a questão da governabilidade que eu havia perguntado, deputado. Então, essa governabilidade, eu acho que agora vai ficar muito mais a critério do próprio partido PSL, aglomerando aí os outros partidos que estão ficando pequenos e ainda mas não se compõem aí com o lado da extrema esquerda. Então, esses são interessantes. Alguns partidos até do Centrão podem até fazer essa migração. Então, quando você tem aí um estofo bem mais orquestrado da parte parlamentar, da parte de Congresso, você vai ter uma necessidade aí de acomodar algumas premissas. Agora, precisa estabelecer um norte ideológico, precisa estabelecer um norte reformista. Primeiro, de apoio a algumas reformas de urgência, como bem pontuou aqui a questão do Paulo Guedes. Mas precisamos aí manter coesão para, sim, fazer reformas mais profundas de Estado que estão em linha e que são os grandes causadores dos nossos problemas atuais. Falando aqui de presidencialismo, o Dória mencionou a questão do pacto federativo, a centralização do poder, temos que descentralizar poder, isso também está em linha com o plano do Guedes do ponto de vista tributário, mas precisa ter um reflexo político, organizacional do ponto de vista de Estado. Então, aí inferem várias outras reformas políticas e aí sim é competência do Congresso, deixa menos de ser uma iniciativa do Executivo. Então, essa amplitude em termos de coalizão e unificação, isso vai acontecer agora dentro do Congresso. E aí cabe sim ao PSL demonstrar que é capaz de fazer essa concatenação de interesses com esse norte, com esse viés. E entender o problema também. Acho que a gente está começando aqui o debate, eu estou muito bem-vindo aqui, dois grandes debatedores, e isso é importante, porque talvez haja uma congruência aqui de interesse na organização de Estado, exatamente para mitigar os problemas que a gente tem visto nos últimos 20 anos dessa sétima república, sexta república nossa, e que já está em processo político falimentar, na minha opinião. Então, a gente precisa entender quais são esses defeitos e contra-atacar isso com alguma coalizão que seja suprapartidária. E aí sim pode haver alguma congruência aqui, alguns mecanismos organizacionais do Estado. Agora, em termos de política, que envolve política econômica, a política social, essa sim, aí temos que ter uma maturação, e eu acho que adoraria que os atuais do estamento burocrático dê as boas-vindas aos conservadores e liberais, que pela primeira vez vão ter uma voz coesa e uma voz contrária dentro do Congresso de uma maneira mais organizada. Kim, esse novo desenho da estrutura do poder no Congresso nos traz a expectativa de mudanças, e mudanças expressivas e necessárias para o povo brasileiro. Como você vê a possibilidade de fazer com que isso se torne realidade e como você enxerga a sua participação nesse processo? Olha, tenho justamente pregado mais transparência, mais conexão do Congresso Nacional com a população por meio e como já é público, sou candidato a presidente da Câmara dos Deputados e defendo que haja debate entre os candidatos da presidência da Câmara dos Deputados, porque nunca houve, mesmo porque sempre foi uma caixa preta, a população em si nunca participou do debate, nunca soube quais eram as propostas, nunca soube qual era a pauta que seria levada em frente pelo próximo presidente da Câmara, e eu acho que tanto para o bem dos parlamentares e para o bem da população, essa transparência e esse debate deva existir, seja feito pela TV Câmara ou qualquer veículo de imprensa, justamente para a população ter maior conexão com o Poder Legislativo e ele deixar de ser essa caixa preta que é hoje, infelizmente, essa imagem que passa de que todo mundo é bandido, o que é uma mentira, mesmo no Congresso atual, não no eleito a partir de 2019, mesmo no Congresso atual. Você tem lideranças boas e tem lideranças honestas, mas que acabam sendo absolutamente engolidas ali pelo dito centrão, que é uma espécie de buraco negro, só que em vez de sugar luz, suga cargos. Então, eu acho que essa nova configuração do Congresso exige um debate à presidência da Câmara, um presidente da Câmara que tenha esse contato direto com a população e que represente essa nova vontade das urnas. E se você me permite responder à provocação do deputado Quinalha, você disse que o Bolsonaro deveria moderar o seu linguajar. Eu concordo e ele mesmo concorda, né? Tanto que agora o tom adotado é diferente e você sabe, você é deputado lá há muito tempo, você sabe
Quem é Jair Bolsonaro, você sabe que ele é um tiozão do pavê com mandato. Ele é aquele cara lá que faz a piada no churrasco, pergunta das namoradinhas do sobrinho, joga o sobrinho na piscina, mas no final das contas ele não é uma pessoa má, ele não vai acabar com a democracia, ele não é uma ameaça. Você convive com ele há muito tempo e sabe bem disso. Nada disso que ele falou sobre autoritarismo, sobre ditadura, sobre tortura, ele falou em campanha ou enquanto programa de governo. Foram falas passadas e que, inclusive, ele mesmo, posteriormente questionado pela imprensa, nega e adota um discurso novo de unificação e mais moderado que tende a adotar. Eu concordo que boa parte das falas deles não são adequadas para um homem público. O Jair Bolsonaro, no início do primeiro turno, não era meu candidato. Meu voto no Jair Bolsonaro foi útil, foi um voto em que, entre PT e Bolsonaro, eu, de fato, pela ameaça petista que está, e isso não em discurso passado, mas sim no programa atual do PT, essa ameaça passada agora de aparelhamento de Ministério Público, de aparelhamento de Judiciário, de criação de conselhos populares para diminuir as prerrogativas do Congresso Nacional, de aumento das prerrogativas do Presidente da República, de uma constituinte pouco transparente. Essa ameaça que me levou ao meu voto útil a Bolsonaro. Concordo, tem várias críticas a ele, inclusive da postura enquanto homem público. Agora, dizer que é uma ameaça à democracia já é demais. Você convive com ele há muito tempo e você sabe que não é nada disso. O deputado Arlindo Chinaglia, em resposta à fala do Kim Kataguiri. Não é só em resposta à fala do Kim, mas eu estou rindo porque, mas é de forma respeitosa, é que o Kim é um jovem, parabéns pela grande votação, mas ele não pode dizer aquilo que ele não sabe que não aconteceu. Eu já fui presidente da Câmara, e você dizer que nunca houve debate para a presidência da Câmara não é verdade. Não é que você está mentindo, é que você não sabe. Na época foi feito debate na TV Câmara, foi feito debate na Folha de São Paulo, foram feitos em plenário, né? Mas, de qualquer maneira, eu atribuo isso a um desejo seu de fazer um debate transparente, o que eu apoio, ok? Mas o que me motivou o sorriso, e eu repito, não é por desrespeito, é que você fez, na primeira vez, uma análise do que é o toma lá da cá. Eu poderia ali já ter feito uma observação que você acabou fazendo e eu gostei que você fizesse. Porque você foi eleito pelo DEM. Se tem um partido que comanda o Centrão e participa do Centrão há muito tempo, é exatamente o DEM. E eu, então, também quero te parabenizar e estimular que você acabe com essa história do toma lá da cá. Porque, e você mesmo afirmou, e eu concordo, o Centrão é, digamos, um dos piores exemplos de você trabalhar o poder através de cargos, através de favores da máquina pública. Pois bem, dito isto, o que eu gostaria também, Joyce, de abordar aqui na nossa conversa? A ideia, por exemplo, de se contrapor ideologicamente aquilo que é uma pauta progressista e uma outra pauta que você, Luiz Felipe, definiu como uma pauta liberal na economia, digamos, esse foi o debate que percorreu todo o século XX e muito provavelmente vai percorrer o Brasil e o restante do planeta. Mas eu gostaria de estimular naquilo que você também afirmou, que é na linha de se combater privilégios. Bom, por que eu não acredito nas propostas do Paulo Guedes? Primeiro, pelo viés liberal da economia, que não é a minha opinião. Agora, a primeira declaração, pelo menos que eu me lembre, pode não ser a única, mas recentíssima, que ele fala com referência à reforma da Previdência, por exemplo, é exatamente estabelecer a idade mínima, isso significa regime geral, significa CLT, significa aqueles que não têm estabilidade, significa atingir aqueles que não conseguem pagar sequer os 30 e 35 anos por causa da rotatividade da mão de obra, e ele acrescenta que tem que aumentar o tempo de contribuição. Bom, então, eu quero fazer desde já uma proposta que nós antecipamos essa conversa antes de estarmos aqui publicamente falando. A Espanha fez uma reforma da Previdência. Eu temo muito, seja de qualquer governo, que você pega uma proposta isolada do governo, se constitui uma maioria, às vezes, não de maneira ideológica, da pior forma possível para atingir exatamente aquela parte da sociedade mais vulnerável. E aí, Kim, com referência àquilo que são os temores
que te levaram a votar no Jair Bolsonaro, eu vou fazer aqui lembrar uma outra frase de uma brincadeira, até certo ponto. Assim, olha, eu não acredito em nada do que o PT fala. Eu acredito em tudo que o Bolsonaro fala. Por isso que eu vou votar Haddad. Ou seja, você relativizou a tal ponto, com boa vontade, daquilo que o Bolsonaro pode fazer. Eu não acho que o Bolsonaro, eu tenho relação pessoal boa com ele. Ele, Celso Russomano e um deputado de Minas Gerais, eles apresentaram um projeto de lei que ia ser aprovado no plenário da Câmara, que era aprovar o uso indiscriminado da fosfeniletalamina. Eu sou médico e nós negociamos, ele participou da negociação e ele foi cordato na negociação. Então, não significa falta de respeito pessoal, mas se não houver, digamos, na sociedade, a partir do Congresso Nacional, da nossa responsabilidade de eleitos, digamos, um poder moderador, o Bolsonaro ele foi além daquilo que é usual, que você mesmo reconheceu no linguajar. E espero, sinceramente, que com a nova responsabilidade que ele conquistou, de fato, ele modere e veja a dimensão. Por quê? Não é o que ele vai fazer ou deixar de fazer apenas com o poder que passará a ter. É o que é que determinadas frases estimulam na sociedade. Pode acordar os piores instintos de alguns seres humanos. Bom, nós ouvimos aqui falas importantes sobre reforma, sobre direitos, sobre o discurso do novo presidente, do presidente eleito. E eu coloco aqui para vocês quais são os caminhos estratégicos mais urgentes que precisam ser tomados imediatamente, logo no início da composição do novo governo. Como que o deputado Luiz Felipe vê essa questão? Olha, inicialmente, obviamente que ele vai ter que compor o ministério, ele vai ter que optar aí por pessoas que possam contribuir, que entendam já do assunto a ser ministrado. No entanto, do ponto de vista macro, a estabilização fiscal é primordial. O Brasil está em situação de insolvência e temos que equilibrar as finanças. Então, esse é ponto número 1. Como boa parte desses gastos para equilíbrio fiscal sim passa sim por uma questão de reforma, aí você tem que entender o que precisa ser reformado. Ninguém está aqui disputando que uma previdência não funcione. Eu concordo que uma previdência funcione, o senhor também concorda que uma previdência funcione. Agora, o que faz ela não funcionar? É isso que é fundamental entender. É quando a previdência é usada para política social. Quando coloca-se a previdência sem limites, começa a criar aí exceções e contribuições sem limites, desproporcionais àquilo que é contribuído, matematicamente é impossível você equilibrar a questão da previdência. E os impostos que são alocados para financiar a previdência nunca vão ser suficientes, tanto que a parte da esquerda acha que a contribuição, todos os impostos cobrados, 100% dos impostos cobrados no Brasil, seja eles quais forem, tem que ser usados para sanar a questão da Previdência. Eu já parto do outro princípio. Eu acho que a Previdência ela tem que ser equilibrada, baseada em alguns princípios e, se houver imposto, seja específico para aquela função. Aí sim você tem uma Previdência que possa funcionar. E eu acho que é para esse lado, é para esse objetivo que está levando o Guedes. Então, no momento pontual, sim, claro que vai ter ajustes, vai doer na cara de todo mundo. O que eu até falo, eu já falei até muito antes disso, vem de uma linha até muito mais além da questão previdenciária. Eu acho que o Estado, a federação, a União não deve ser o grande carro-chefe da Previdência. Cada Estado membro, os 26 Estados, cada um deve decidir se tem uma Previdência ou não. E a federação não. Então, isso daria equilíbrio da moeda, daria equilíbrio fiscal, por natureza. Não ficaria a critério da União fazer uma Previdência, mas sim de cada Estado. E aí sim fica muito mais próximo do eleitor e ele tem esse diálogo de refino e de ajuste daquilo que é o certo para aquele contexto societal. E não fica um modelo macro para todo o Brasil que, por natureza, vai entregar essa mediocridade que nós vemos. Muito bem, então esse ponto à parte. Para onde quer ir o senhor Paulo Guedes? Ele quer para uma estabilização, ele quer ir para um sistema de capitalização e que seja um sistema sustentável, baseado naqueles impostos pré-acordados com a sociedade. Esse que é o ponto fundamental, é isso que está em discussão aqui.
Bom, falávamos antes sobre a questão das reformas e sobre os caminhos estratégicos mais urgentes. Para a gente ouvir as considerações finais de vocês, José Álvaro Moisés, como que você nos dá um desfecho desses dois questionamentos que eu fiz anteriormente? Então, como nós vimos agora pelas manifestações dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e da Procuradora-Geral da República, o tema da maioria e da minoria está no centro do novo desafio que nós vamos enfrentar. Eu quero manifestar uma discordância em relação ao que disse o Luiz Felipe, quando ele diz que as minorias têm todos os direitos garantidos. Formalmente, sim, mas o número de jovens negros que são mortos no Brasil, o número de pessoas de origem das mais diferentes, que estão fora das universidades ou fora do ensino, fora da possibilidade de poder desenvolver a sua vida, é uma indicação da realidade sociológica, da realidade econômica, da realidade social, que levanta dúvidas sobre princípios que estão estabelecidos formalmente. Nós precisamos levar os princípios formais de direito e de respeito da minoria, não é, a transformá-los em políticas que ampliem a possibilidade de participação e as oportunidades das pessoas. A liberdade, em última análise, significa que as pessoas têm direito de escolher a vida que elas querem ter. Mas, para isso, elas precisam de condições fundamentais. Eu acho que nós ainda temos muito que avançar no Brasil nessa direção. E há um aspecto aqui que diz respeito à proposta de adotar políticas liberais na área da economia. Portanto, uma opção que aparece também na sua colocação, uma opção pelo liberalismo. Só que é muito difícil separar o liberalismo econômico do liberalismo político. O liberalismo econômico implica que direitos de minoria, quer dizer, John Stuart Mill, para mencionar um nome clássico, né? Direitos de minoria são reconhecidos e são incluídos. Desse ponto de vista, Kim, eu diria, não basta apenas dizer que o presidente Jair Bolsonaro, em algumas circunstâncias, por exemplo, como de um churrasco, ele faz uma frase que não poderia ser vista politicamente. Ele seguidamente, reiteradamente, fez menções a questões muito importantes que, de alguma maneira, transparecem uma mentalidade autoritária. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. E, em parte, o Congresso Nacional, o novo Congresso, os novos deputados, os novos partidos, de alguma maneira precisa ter isso em conta para entender que nós vamos precisar manter o sistema democrático funcionando, apesar dessa mentalidade autoritária do presidente. Quem suas considerações, então, finais? Perfeito. Bom, eu não acredito que isso expresse uma mentalidade totalitária do presidente ou autoritária, o que quer que seja, mesmo porque, como eu disse e reafirmo agora, em campanha ou no programa de governo ele não afirmou nada do que foi colocado. De qualquer maneira, eu queria aqui respeitosamente discordar do que o Arlindo Quinalha disse sobre já haver debate à presidência da Câmara. Por que você chamar um debate entre você e o Aldo Rebelo de debate entre extrema esquerda e esquerda? É uma conversa de comadre, né? Mais ou menos do tinha um candidato, tinha um candidato do PSDB também. Menos do que um debate, mas sem chance de vitória, o candidato do PSDB. Então, acho difícil, ainda mais no momento em que a democracia não tinha tantas redes sociais, não tinha tanta participação assim, você falar que já houve debate à presidência da Câmara. Mas, de qualquer maneira, a reforma, e aqui eu faço uma correção, até uma fala do professor Moisés, de que não se sabe exatamente a reforma proposta pelo Paulo Guedes. Ele já externou que é a reforma elaborada pela FIP, né, pelos professores de Economia e Administração da USP, que basicamente tem 3 pilares: o de capitalização, como citado pelo Luiz Felipe, o de renda básica, que aliás é um dos pontos que eu concordo com um parlamentar petista, que é o Suplicy, né, uma bandeira histórica dele, a renda mínima, com um sistema de repartição geracional, como já existe hoje, só que com um teto de aproximadamente R$2.000 para evitar que funcionário da iniciativa privada financie o setor público como hoje. Então, é uma proposta que beneficia principalmente os mais pobres, ao contrário do que vem sendo dito por diversos parlamentares petistas, e que contempla as minorias tanto economicamente, e um projeto de governo que contempla as minorias tanto economicamente como politicamente. Mas apareceu um pouco na campanha como proposta. Na verdade, nunca ninguém disputa e, portanto, não ganha a eleição dizendo que vai prejudicar os pobres. Então, a conferir no debate, se vier a proposta, qual será a proposta, mas, eu reitero, o que o Paulo Guedes anunciou como 2 primeiros itens foi exatamente aumentar o tempo de contribuição, além de estabelecer a idade mínima
e me preocupa muito os mais pobres nesse aspecto também. Segunda coisa, o Paulo Guedes poderia dar outras opiniões, e aí dialogando também com o Luiz Felipe, com o Zé Alvo Moisés. Porque, veja, nós temos graves problemas, não é só na Previdência. Vamos pegar a atitude de mega empresário e banqueiros no Brasil. Eles têm, parece que a seguinte lógica: dívida antiga eles não pagam e dívida nova eles deixam envelhecer. Nos últimos 10 anos, inclusive governos do PT, foram feitos praticamente 40 refis. Sabe quantos por cento das empresas beneficiadas com perdão de multa, com perdão de juro, com parcelamento para 20 anos, e está no forno mais um refis, apenas 2% das empresas que se beneficiaram pagaram até o final. Então, também que eu vi o Paulo Guedes. E aí, veja, quando você admite a hipótese, e eu aplaudo, também você fala, não, vamos tentar produzir uma pauta mínima? Então vamos. Então, por exemplo, o CARF vai continuar existindo da maneira que existe? A dívida inscrita como dívida ativa da União, que há um ano atrás era R$1,5 trilhão de reais, nós vamos continuar deixando sobreexistir dessa maneira? Então, se é para combater privilégios, nós temos peixes gordos a perseguir. No mais, eu acho que o diálogo aqui, de certa maneira, eu cumprimento os parceiros de mesa, agradeço ao final a oportunidade. Deputado Luiz Felipe. Bom, igualmente, o Moisés, o Arlindo, ao Kim, a TV Cultura, muito obrigado aí por dar a última palavra. Olha, há amplo debate aqui a ser travado, espero que isso seja o início. Acho que há pontos de convergência que a gente pode conversar aí com relação à estruturação de um novo modelo de Estado, que é para onde eu gostaria de caminhar. Em questões de políticas, acho que, como o Kim pontuou aqui, é muito difícil de haver aí algumas convergências, porque as premissas são diferentes, né? A premissa social-democrata, a premissa socialista, a premissa liberal, conservadora, são premissas completamente distantes, mas eu acho que o debate é válido mesmo assim. Esse conflito público é válido, e eu acho que é a primeira vez que isso se manifesta no Brasil, depois de um longo período aí. E eu gostaria de terminar aqui parabenizando aos ativistas que se mobilizaram desde 2014 e ao Jair Bolsonaro e sua família. Muito obrigado a todos da TV Cultura, muito obrigado a todos os telespectadores, muito obrigado à organizadora. Nós que agradecemos. Muito obrigado.